dia, Ivan. Bom dia, Melo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Duas coisas aqui antes de começar o Fórum Mídias. Aqui, ó, o Daniel Boone, aqui, para quem não conhece, onde o pessoal estava conversando aí sobre a inspiração do Fux. E o outro é uma informação. As pessoas estavam falando a respeito, né, dos processos da Lava Jato que estavam sob relatoria do ministro Barroso. Após agora a aposentadoria dele, para quem iria o processo? O processo vai para a pessoa indicada pelo Lula, é assim que é. Então, vai para o Messias, não vai para o Fux, nem para o Toffoli, para ninguém. A regra no Supremo é que a pessoa que entra no lugar do ministro herda os processos dele. Portanto, sendo o Messias, quem vai ficar com o processo da Lava Jato é o Messias. Agora, como é que vai ser isso aí, já que o Toffoli é relator e é da outra turma, aí não faço ideia. Certo? Então, vamos lá começar o Fórum Mídias de hoje. Fórum Mídias de hoje, 23 de outubro de 2025. Estamos aqui com a contagem regressiva para o fim de um episódio, não, de uma série que durou 4 décadas da nossa história, uma série de crimes em sequência e que está para terminar, entrou na contagem regressiva, que é a ida do maior criminoso da história do Brasil, Jair Bolsonaro, para a Papuda. O Bolsonaro, que no início lá ia... Eu acho que está vazando o áudio da Ana aqui. Tem um áudio vazando aí com voz de mulher. Deixa eu silenciar aqui. Pronto. Tem aqui o Bolsonaro, logo lá da campanha, dizendo que lá no Acre queria fuzilar a petralhada. De lá até agora, ele se transformou nisso aí. Na mordomia, à beira da piscina, de tornozeleira eletrônica, numa mansão paga com dinheiro público, aguardando a hora de ir para a Papuda e encerrar sua carreira de crime. Ontem, a Fórum publicou aqui a notícia de que o STF publica acórdão de condenação de Bolsonaro e ignora a revisão gramatical que o Fux queria fazer na sentença dele. A Fórum apurou que o primeiro embargo de declaração da defesa de Jair Bolsonaro como recurso à sentença que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão será imediatamente julgado pela primeira turma do Supremo. Lembrando que eles têm até segunda para fazer esse embargo de declaração. Os advogados do ex-presidente têm até a próxima segunda para entregar o documento. A lei estabelece que o prazo para a apresentação dessa instância é de 5 dias corridos. O atual presidente da primeira turma do STF, ministro Flávio Dino, não descarta o agendamento, inclusive, de alguma sessão extraordinária assim que o prazo para julgamento desse embargo for aberto regimentalmente, o que mostra que a intenção dos magistrados do caso é encerrar logo essa verdadeira novela que se instalou no judiciário. Assim que for negado pela maioria dos ministros o que deve acontecer, o tal embargo, abre-se, então, um prazo novo de mais 5 dias para que os advogados de Bolsonaro apresentem outro embargo. Depois desses 5 dias, novamente, a turma analisará o recurso e, assim que ele for negado, Jair Bolsonaro já estará apto para começar a pagar sua pena de 27 anos e 3 meses na Papuda,
Ou seja, dentro de aproximadamente, no máximo, 3 semanas, se não houver intercorrências, o homem que planejou matar seus adversários políticos ao perder a eleição e que tentou dar um golpe de Estado estará atrás das grades. Esta aqui é uma charge da nossa querida Laerte, que mostra o Bolsonaro espalhando a morte por onde anda, ossos de caveira, não é? Que é a especialidade do Jair Messias Bolsonaro. Desde 1980, na época em que os bichos falavam, ele já cometia crimes como este aqui, de uma entrevista à revista Veja, onde ele, do próprio punho, mostrou bombas que faria explodir, como na adutora do Guandu e nas portas dos quartéis para protestar contra os salários dos militares. Também aqui ele, desaparecidos do Araguaia, quando estava vendo a procura de ossos para ver se reconheciam, né, pessoas desaparecidas pela ditadura, e ele postou com muito orgulho na porta do gabinete dele: quem procura osso é cachorro. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Em 99, Bolsonaro disse que daria golpe no primeiro dia. Ele não deu no primeiro dia, mas tentou dar nos últimos, não é? Quando ele viu que estava perdendo, ou principalmente depois que perdeu a eleição. Bolsonaro defende tortura para quem ficar em silêncio. O todo-poderoso Antônio Carlos Magalhães, nem ele conseguiu caçar o Bolsonaro quando este pregou o fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando era deputado. Era uma série de crimes impunes, sempre impune. Achavam que ele era um palhaço, um boneco de posto, fazia só, deixa ele aí, ele é inofensivo. E por causa disso, por passarem pano para ele, aconteceu tudo o que nós vimos acontecer aqui. Bolsonaro cita Ustra no voto pelo impeachment da Dilma Rousseff, o torturador condenado pela justiça como torturador, brilhante Ustra. Aqui ele, durante a epidemia, chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Agora chegou a vez dele, dos familiares dele chorarem, não é? Como eles ficaram sensíveis agora. Como o fodástico Bolsonaro agora está soluçando e vomitando. Ele que receitava cloroquina e ivermectina durante a pandemia. Ele que dizia que direitos humanos era esterco da vagabundagem. Agora eles reclamam até quando um oficial de justiça vai oficiar Bolsonaro no hospital, que isso é uma desumanidade. Mas nós temos que lembrar, nós que sobrevivemos à Covid, temos que lembrar aqueles que não sobreviveram, que eu vou homenagear aqui em 2 slides. Esse aqui, o nosso genial Aldir Blanc, letrista espetacular, cronista, e que foi vítima da Covid. E também do Paulo Gustavo, ator, humorista, comediante, autor, também vítima da Covid. Nós devemos a ele lembrar do que aconteceu para que isso não mais se repita, porque muitas pessoas foram anônimas, enterradas, foram mais de 700 mil pessoas mortas pela Covid, muitas enterradas assim, em covas comunitárias para todo mundo. As pessoas não podiam, as pessoas entregavam seus familiares no hospital e depois nunca mais os viam, porque
era proibido, as pessoas iam para sacos pretos para não haver contágio. Os familiares assistiam ao enterro assim, de longe, chorando, abraçados. Quem não se lembra disso? E o responsável por grande parte dessas mortes é o criminoso que está para ir para a cadeia agora. O responsável é que ele era o presidente da República, sobre ele estão todos esses corpos da Covid. Na cabeça dele, ele foi o principal responsável pelo Brasil, assim como os Estados Unidos, o Trump, a mesma coisa, foi negacionista da vacina lá nos Estados Unidos, foi o país recordista de morte por Covid no mundo. Mas nós temos que ser a memória dessas pessoas. A memória dessas pessoas não pode morrer, nós temos que nos lembrar, senão fica esse apagamento que tentam fazer. A mídia com um discurso declaratório. Durante todo esse tempo, desde que começou o julgamento do Bolsonaro, o Bolsonaro pôde se manifestar livremente, tirando agora que ele está em prisão domiciliar. Todo dia tinha declaração dele na mídia, na Folha de São Paulo, no Estadão, ele falando isso, ele dizendo que era injustiça. Agora os filhos, tem um outro filho recebendo dinheiro público nos Estados Unidos, trabalhando contra o Brasil, defendendo esse criminoso. O outro filho, Carlos Bolsonaro, dizendo que o pai foi condenado sem processo, sem julgamento, e todos eles dizendo que eleição no ano que vem sem Bolsonaro. O Bolsonaro tem que apodrecer na cadeia. Há 40 anos ele comete crimes, e nós temos que ser os guardiões da memória das pessoas que não podem estar aqui para lembrar do que aconteceu, principalmente porque há a ameaça de que o adversário do presidente Lula na próxima eleição seja o bolsonarista Tarcísio de Freitas, que a mídia e o mercado passam pano como um bolsonarista de sapatênis, um homem que come de garfo e faca, que não é um grosso como Bolsonaro. Mas será isso mesmo? Será isso mesmo? Tarcísio diz que Bolsonaro é o maior líder político da história. Pense nisso na hora que ele vier lhe pedir voto. Lembre-se que você vai votar por aqueles que não poderão fazê-lo no ano que vem, porque morreram por causa do Jair Bolsonaro. Você vai votar, você guarda a memória do que aconteceu. E o Tarcísio está aí pedindo agora seu voto. O Tarcísio que diz que Bolsonaro é o maior líder político da história e que a mídia vem tentando apagar. O Tarcísio do metanol, o Tarcísio do aumento do feminicídio recorde em São Paulo, O Tarcísio em que a violência policial aumentou 64% na contramão de tudo o que acontece no Brasil. O Tarcísio da corrupção bilionária na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Fazenda de São Paulo. Só um auditor fiscal levou de jabá, de corrupção, R$1 bilhão. Isso que vocês já imaginaram se fosse governo do PT, era todo dia a primeira página, todo dia Jornal Nacional, em cima da corrupção na Secretaria de Fazenda. E o que aconteceu? Sumiu do noticiário, sumiu. Assim como as mortes sumiram, assim como aqueles apedrejamentos de ônibus, que a gente não sabe até hoje se eles pararam ou se o noticiário é que parou, porque nunca mais se tocou no assunto. Se pararam, por que pararam? Descobriram os criminosos ou houve um acordo de portas fechadas entre o governo Tarcísio e o PCC para acabar com os ataques
que estava pegando mal para a imagem dele. Não, nós somos a reserva de memória das pessoas que não poderão estar presentes no ano que vem, na hora da votação. E temos que lembrar que Tarcísio diz que o Bolsonaro é o maior líder político da história. Quando ele pedir o seu voto, lembre-se disso. Foi isso o Fórum Mídias de hoje, 23 de outubro. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.